Web Rádio Ilhasnet, com uma programação mais completa da ilha. Você está na Web Rádio Ilhasnet. Apoio: Restaurante Paulo Lima, no final da orla da Praia do Farol, Mosqueiro, Belém, Pará. Ok, boa tarde. Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Uma data que deveria ser muito bem comemorada. Hoje é o dia da padroeira da Ilha do Mosqueiro, Nossa Senhora do Ó. Uma grande festividade. Vai ocorrer na Praça Matriz da Vila, onde apresentações musicais vão se apresentar e também a culminância, com sorteio de vários prêmios, entre eles um carro. Mas um episódio que ocorreu ontem na Ilha do Mosqueiro, aqui na Ilha do Mosqueiro, lá no bairro da Baía do Sol, a nossa histórica e lendária Baía do Sol, um crime muito bárbaro, talvez o mais perverso ocorrido neste ano de 2019. Um senhor de 72 anos, Francisco Lima Gomes, e a sua esposa, Odimar Pereira, foram tomados de assalto. Até aí, relativamente tudo bem, né? Até normal. Porém, o casal foi torturado, humilhado e ele morto. Os bandidos não tiveram nem um pingo de pena da vítima, um senhor de 72 anos. A maldade não parou apenas em matar, certo, o senhor. A sua esposa, também uma idosa de 66 anos, teve tortura psicológica. Seus cabelos foram cortados sob pressão para que esta falasse aonde estava o dinheiro, do casal. A senhora está agora internada aqui no Hospital da Vila, em estado grave, devido a esta atitude aí destes bandidos que entraram na casa do casal. Dois já estão presos como suspeitos. O Giovan Lucas Barbosa foi preso hoje de manhã, já foi reconhecido. O outro está neste exato momento sendo interrogado pela Polícia Civil, que está à frente do caso aí, delegada Nilde Rosa. Eu gostaria que todos vocês que estão a nos assistir, a nos escutar na Rádio Praiana FM 104.9, aqui na Ilhasnet, no nosso perfil, no perfil da Ilhasnet também, não é isso, Márcio? Eu gostaria da participação de todos vocês. Fiz um convite aqui ao meu lado, o doutor Henrique Damasceno, uma das maiores referências jurídicas na parte criminal, e vai comentar não especificamente o caso, até que eu acho que ele não está muito familiarizado com o caso, mas vai nos falar sobre essa questão, principalmente da violência no nosso estado. Doutor Henrique, boa tarde. Boa tarde, Beto. Muito obrigado por atender um pedido do seu amigo Beto Messias, e eu fiz o convite dentro da seccional. Peguei uma vaga na agenda do doutor e trouxe ele aqui para vir bater um papo conosco. Doutor, dentro do seu conhecimento jurídico, você também é um especialista na parte criminal. Por que essa violência hoje na sociedade? Beto, a explicação ela não está somente para esse fato que você está me dizendo aí. A gente sabe que a violência, o incremento da criminalidade é uma coisa que já é um fator social negativo e perverso, que ele já vem acompanhando a sociedade brasileira e paraense já há muito tempo. Só que se acentuou muito por causa, como eu disse no começo, uma explicação que não se dá somente juridicamente, mas se dá socialmente. Em um momento de recessão econômica, em que o dinheiro não está fluindo, não está circulando como deveria, é muito mais provável acontecer crimes de natureza patrimonial, que é justamente esse que está afetando a sociedade daqui de Mosqueiro, né, que é um latrocínio consumado e um latrocínio tentado, e somado ainda com extorsão mediante sequestro, que é o que se evidencia aí. Para resumir, essa violência, esse incremento, esse aumento da violência se dá por causa do período de recessão econômica, que tem uma tendência também a influenciar diretamente
na produção de crimes de natureza patrimonial, como roubo, extorsão mediante sequestro, cárcere privado, extorsão, latrocínio, infelizmente. Certo. Só lembrando que você pode participar. Vamos ver quem está aqui conosco. Dr. Hilton Araújo, um dos nossos advogados também no programa do Beto. Dr. Hilton, eu gostaria da sua participação, interagindo aqui também com este renomado advogado que está ao meu lado, que também faz parte da bancada aqui do programa do Beto. Eu gostaria de saber a opinião do Dr. Hilton Araújo, que está a nos escutar. Alenildo Silva, Bahia do Sol já era para ter um posto policial já efetivo por conta desses crimes. Pessoal, vocês que estão a nos assistir aqui, vamos interagir com o nosso advogado. Nós estamos com dois advogados, o Dr. Hilton de um lado, que entrou agora, e o Dr. Henrique Damasceno. Agora, doutor, final disso tudo, com todas essas medidas que a gente vê aí o governo tomando, quer seja o governo federal, quer seja estadual, quer seja municipal, através aí do incremento das guardas municipais, como é que o senhor vê isso, doutor? Será que vamos chegar a um estágio de uma Colômbia? Não, provavelmente quem explica fatos futuros na parte do direito é a ciência política, e um pouco de ciência política e de criminologia, que vem ao meu entendimento neste momento, é que para os próximos anos a tendência é que haja um endurecimento penal, um encrudecimento penal, um enrijecimento das leis, devido a essa postura e a essência da atual gestão no Executivo, no Executivo Nacional e aqui no Executivo no Pará em menor dimensão. O governo do Estado do Pará ele tem uma atuação de frente na área de segurança pública. Os investimentos estão acontecendo. Agora, o que acontece? Precisa ser feito, nós temos a tampa, né? Falta a panela, ou vice-versa. Temos a panela, falta a tampa. Qual é a tampa que vai casar investimento em segurança pública? Educação. Por quê? Se houver educação, capacitação de jovens, que a maioria desses criminosos que estão, infelizmente, ceifando vidas, são jovens que não têm qualificação nenhuma sequer nem concluir o ensino médio. Então precisa ser investido não somente em segurança, mas também em educação, para evitar dar mais oportunidade para esses jovens aí, em vez de estarem se drogando, estarem praticando crimes e entrando para as estatísticas negativas da nossa sociedade. Estamos ao vivo aqui falando sobre o caso que consternou o Mosqueiro, né? Do latrocínio que vitimou o senhor Francisco Lima Gomes, lá na Bahia do Sol. Foi ontem isto, né? Ele foi morto por asfixia, né? Asfixia na garganta. Sua esposa também foi violentada, torturada, teve o cabelo cortado para dizer onde estava o dinheiro. E agora, neste exato momento, segundo as últimas informações, ela está lá no Hospital Municipal da Vila, em estado grave por conta deste delito aí. Doutor, falamos de questões econômicas, falamos de outra coisa, mas entrou um caso, faltou um itemzinho aí. Eu diria 2. Droga e esfacelamento de valores familiares. Sim, exatamente. Porque o senhor falou da questão da distribuição de dinheiro e tudo. Nos Estados Unidos a turma lá tem dinheiro. E muito. Padrão bom também. Mas você vê aí barbárie lá dentro, o cara entra no cinema metralhando todo mundo. Exato. Então ali não é falta de dinheiro, doutor. Drogas está diretamente relacionado ao aumento da criminalidade? Está. Não é uma resposta que ela vai dar um cunho científico de generalizar, em dizermos que toda a produção, todo e qualquer crime que é produzido em nosso território, ele está relacionado diretamente com o tráfico. Tem aqueles crimes que estão relacionados indiretamente com o tráfico de drogas. O problema não é o consumo, não é o problema o usuário. O grande problema da criminalidade no nosso estado, no nosso país, não está no consumo de drogas, nos usuários. O problema está relacionado ao tráfico, porque a maior parte dos usuários são de famílias classe média alta. Essas pessoas não sofrem problemas patrimoniais. Se volta e meia se praticam crimes, não entram para as estatísticas. Mas quem mais consome, 90% das pessoas que consomem, produzem crimes, porque elas não têm dinheiro, não têm estrutura familiar, não têm estrutura social
para poder sair do vício e acabam tendo que praticar crimes como roubo, furto, latrocínio para poder manter o vício. Então, ainda que seja um usuário ou mesmo um traficante, todo e qualquer, já tem estatística sobre isso, e beira 90% do sistema carcerário. São vários institutos. Então, aqui no Pará nós temos a SUSIP, que elabora todos os anos, faz relatórios anuais sobre essas estatísticas, e tem o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Certo. Doutor, estamos aqui, né, um pico máximo de audiência. Vamos ver aqui quem está interagindo conosco. A Helena Monteiro, do bairro do Carananduba. Uma barbaridade com um casal de idoso na Baía do Sol. Poderia ter um posto da Polícia Militar. Já cabia mais a ação, já coibia mais a ação dos bandidos. Vamos para o doutor Hilton Araújo, nosso advogado. Como endurecer as leis se o Congresso Nacional tem cerca de 50% de parlamentares comprometidos? Francisco Santos, infelizmente não temos políticas públicas para a criação de novos postos de trabalho em Mosqueiro e nenhuma estrutura para combater essa violência que está solta. Mesmo assim, parabéns às polícias, eu acho que é civil e militar, as polícias de nossa ilha. Aí a Lenildo Silva, será que esse final de ano vamos ter policiamento na Baía do Sol? Parece que Mosqueiro só é de Carananduba em diante. Vamos pedir aí a participação de mais pessoas. Só lembrando que ainda há pouco nós falávamos com o comando da Polícia Militar. Amanhã, quinta-feira, à noite, 19 horas, está marcada a reunião com a comunidade. A Liberdade, né, vão lá. Gente, a polícia do Mosqueiro não brinca. Um caso como este é um caso que não é previsto. Não é previsto. Segundo informações, foi o vizinho. Tem a participação dos vizinhos. Aí não tem como, a polícia que está cada casa está perto. Mas está aí a resposta. Os dois principais suspeitos presos, um já foi reconhecido e a polícia está em campo para prender a outra parte do bando, e nós estamos acompanhando, certo? O que mais está falando aqui? Bom, então, só para lembrar para quem está entrando agora, que nós estamos falando sobre esse caso que consternou a nossa Ilha do Mosqueiro, que ocorreu lá na Baía do Sol, com um casal de idoso. O senhor Francisco Lima, 72 anos, um homem que, segundo informações, não fazia mal para ninguém e trabalhava ainda. Foi barbaramente assassinado, né, por conta de um bando que entrou em sua casa, marginais, para subtrair a sua renda. Doutor, você quer levar mais alguma coisa ao ar? Um caso como esse, doutor, desse primeiro que já foi reconhecido, qual a pena que cabe a ele? Beto, não estou muito lembrado da pena agora do crime de latrocínio, mas ela chega a ser alta, beira os 15 anos, se não me engano. 15 anos? Isso, mais uma média. Isso, se eu não me engano, de 8 a 15 anos. Tá, doutor, agora uma coisa que eu escuto falar muito. Olha, se fosse nos Estados Unidos é diferente. O que é diferente a lei lá? Beto, não é nem que seja a lei. A nossa Constituição e as nossas leis brasileiras são uma das melhores. A Constituição Federal do Brasil é uma das mais elogiadas do mundo. O problema é que ela é só uma mera folha de papel, como bradava Ferdinand Lassalle, que era um grande sociólogo francês. Por quê? No Brasil falta efetividade. A gente precisa dar efetividade. O que é dar efetividade à lei? É ter uma prática de obediência à lei, uma fiscalização, tem que ter polícia nas ruas, tem que ter, a sociedade tem que educar, tem que participar. Quando vê um bandido passando na rua e reconhecer ele, tem que denunciar, não tem que ter medo. Exatamente. Nós temos que ter uma sociedade mais participativa. Exatamente isso que o capitão Augusto, que é o comandante da área do policiamento de lá, do Caranduba para lá, falou para a gente, ainda há pouco, que a reunião vai ser isso. Não precisa você se expor. Tá aí os números. Agora outra coisa, doutor, e você que está nos assistindo, o índice de trote é altíssimo, gente. É altíssimo. Tá aí os números. O coronel Francisco, que é o comandante, o sub, que é o major Renato, confeccionaram aí, através de com parcerias,
ímãs de geladeiras aí, quase 10 milheiros espalhados em toda a ilha. Que no momento como este, você pegar o telefone e ligar. E o índice de trote é altíssimo, gente. Altíssimo. Vamos rapidamente dar um giro na parte de polícia. Cadê a polícia? Vamos ver o que ocorreu fora do mosqueiro aí na parte criminal. Assassinado a tiros. O crime aconteceu ontem de noite. O Hector Campeiro da Silva, de 22 anos, morreu logo após ser baleado. Os criminosos fugiram. Por ordem do STJ, Rabicó volta para a cadeia. Chefe do tráfico de drogas no complexo do Salgueiro, no Rio. Ele já havia sido condenado na primeira e na segunda instância e tinha contra si uma ordem de prisão preventiva. Rabicó volta para a cadeia. Em Santarém, sequestrador é detido. A menina de 5 anos sumiu no sábado, e foi encontrada 2 dias depois. Ela estava com o acusado que confessou o crime. Uma menina de 5 anos, gente. 5 anos, Castanhal, quarteto vai para o xadrez. 3 das prisões foram efetuadas por policiais civis e a outra por militares do Nordeste paraense. Os crimes foram tipificados como roubo e receptação. Chacina na Bahia, traficante deu a ordem, diz o governador. Rui Costa deu a declaração ontem durante entrevista coletiva em Salvador. O traficante mandou matar as pessoas porque foi cancelada uma chamada na qual a sua mãe chamou um carro de aplicativo. A chamada foi cancelada, o traficante não gostou e deu a ordem para matar os motoristas. Na Marambaia, executado a tiros. O assassinato foi ontem de noite. Um homem, essa aí foi a manchete que nós lemos ainda há pouco. Um homem que acompanhava a vítima foi poupado pelos matadores que fugiram sem ser identificados. Assassinato de professor. Acusado é preso, Daniel Carvalho. E é o envolvido Ivan Denilson Lima. A vítima do latrocínio era o professor, que foi aí assassinado. Olha lá quantos homicídios ocorreram. E o governo diz que vem caindo o índice. Doutor, dentro da sua experiência, o índice vem caindo mesmo? Nós sabemos, Beto, que cada governo ele tem um compromisso, não só com o povo, mas um compromisso também com ele. Então, independente do governo nacional ou local, estadual, independente do estado em que nós estejamos, eles têm como, de uma certa forma, manipular os dados dos institutos de pesquisa. Não estou apontando nenhum tipo de governo de estar cometendo isso, manipulação de dados, mas nós sabemos que isso é plenamente possível de acontecer. Então, eu digo e brado mais uma vez a voz do grande bússola para mim, que é o Dr. Edilson Mugino Bonfim, que ele costuma dizer que a estatística é a arte de brincar com números, porque os dados estatísticos, eles volta e meia, por serem institutos de pesquisa sujeitos ao governo, eles não vão jamais, ou por menor que seja, não vão criticar o seu atual governo. Certo. Só lembrando que o seu programa, Roberto, tem um apoio cultural do Residencial Portal da Ilha e também do Areal do Nando, todos no maior bairro do Carananduba, todos no maior bairro, que é o Carananduba, aqui da Ilha do Mosqueiro. Nós estamos ao vivo entrevistando esta referência jurídica que está aqui ao meu lado, já atuou inclusive em grandes casos aqui na Ilha do Mosqueiro e em Belém. Doutor, onde fica o seu escritório? Rua Antônio Barreto, número 1369, bairro Marizal. Telefone? 8941-2107. Certo, vamos ver quem mais aqui interagiu conosco. Doutor Hilton, parabéns à agilidade da Polícia Civil pela operação rápida e precisa, dando resposta à sociedade. Doutor Hilton, a Polícia Militar também foi fundamental, aliás, foi integração, a união entre as duas polícias, é isso que a gente quer. O Brasil tem a legislação para tudo. O problema é a aplicabilidade de condições. A população, sem dúvida auxilia, porém o dever legal não podemos esquecer. Alenildo Silva, reunião toda vez é isso, nunca sai do papel. Já nem lembro mais quantas reuniões já teve aqui na Baía do Sol e sobre esse tipo de violência. Alenildo, se com reunião já não tem, meu amigo, imagina sem reunião. Agora eu tenho um negócio comigo.
Eu também faço parte da comunidade. Para mim, reunião, certo? De um lado a comunidade, de um lado as autoridades, monta-se uma pauta e amarra o que foi acordado. Senão, você sabe o que acontece muitas das vezes na reunião, uma reunião como essa, vira um palco de lamentação, cada um deságua com seu problema e não fica nada definido, certo? Isso aí é uma diretriz de planejamento. Planeja, organiza, dirige, executa e checa. Se não, Alenildo, inclusive eu vou estar amanhã nessa reunião. E tudo registrado em ata, né, Beto? Tudo registrado em ata. Primeiro levanta-se o problema, está acontecendo isso e tal. Vamos agora para as ações. O que tem que ser feito para mudar? Põe em prazo. Põe em prazo. Prescindível. Se não fica solto, gente. Sob pena de multa ou alguma outra medida para poder... Exatamente. E eu posso afirmar a vocês que os homens que lá vão, certo? Capitão Augusto faz inclusive pós-graduação. Um doutor aqui. Colega de graduação. De graduação de pós. Isso. Capitão Augusto, certo? Uma das maiores, vamos dizer assim, assumidade dentro da polícia militar. Bacharel, pós-graduado, dá aula. Vai o Major Renato, morador da ilha, conhecedor. Renato deve ter mais de 5 anos de mosqueiro. Vai o Tenente Coronel Francisco, comandante. São homens experientes, certo? Cabe à comunidade, uma dica que eu, Beto Messias, estou dando para vocês, que eu participo de reunião, certo? Digam o problema. Tem um prazo para dizer, diga um problema, é isso. Ouçam deles as soluções, são eles que são os especialistas. Cobrem prazo, senão vai ficar muito solto, certo? Muito solto. Doutor, quer falar mais alguma coisa? Me lembro que você falou uma parte sobre aquela questão das medidas a serem tomadas da violência, né? A participação da comunidade. É importante também que haja esse disque denúncia e que a gente pode cobrar dos nossos governantes que eles possam dar uma pena maior e mais seriedade com relação ao trote. Por quê? Já houveram muitos casos, não só em Belém do Pará, mas no Brasil, em que, principalmente em feriado, onde as viaturas diminuem a quantidade e aí os criminosos, quando eles são quadrilha, crime organizado, eles usam a inteligência deles para a prática de crime. Então, quanto mais eles usarem a inteligência deles para o crime, mais é a tendência deles conseguirem o que eles querem. E o que eles podem fazer? Que já houve. Eles dão um trote para deslocar uma viatura para um local o mais longe possível daquele local. Guarnece onde realmente está precisando. Onde ele realmente está precisando, eles vão invadir. Esse é o perigo. Certo. Então, meus amigos, Jussara Santos, queremos justiça. Bahia do Sol pede socorro. Esses mesmos bandidos, só esse mês fizeram terror na nossa comunidade com várias vítimas. Jussara Santos, isso tudo tem que ser falado amanhã na reunião. Nós vamos rapidamente num bloco de apoio cultural. Márcio, vamos até uma música para dar uma relaxada. Vou deixar o nosso doutor até ali. E daqui a pouco a gente volta falando sobre mais notícias. Doutor Hilton Araújo, nosso advogado, está interagindo de novo. A população, infelizmente, não aproveita esses encontros para expressar o que realmente se passa na comunidade. Elton Lagoia, Lenildo Silva Magro, antes fosse Mosqueiro, começa do Ariramba para lá. Agora você entendeu qual o meu objetivo. Bom, fale qual é o seu objetivo aqui, Elton. Fale aqui, até para a gente ficar sabendo, certo? Vamos de música e daqui a pouco a gente volta falando sobre mais notícias. Não desliguem, hein? Pauta tá quente aqui no programa. Tchau, tchau. Você está ouvindo Web Rádio Ilhas Next.